Louvado seja Deus. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Queria louvar a Deus enquanto isso. Deixa eu... A igreja semeia na casa de Deus, amém? Aleluia, Jesus. Cada passo que dou, sei que mais perto estou do meu eterno lar, onde existe amor, ninguém sente rancor, ali reina a paz. A beleza daqui não posso comparar com a delícia da minha. Eu partirei encontrar com meu rei, e então serei feliz. Prêmio gosto de Cristo verei, este mundo de dor vou deixar, uma Deus para sempre darei, e daqui jamais vou me lembrar, minhas lutas aqui deixarei, sei que nunca mais irei voltar, e com Cristo para sempre estarei Glória a Deus. no seu eterno lar. Essa máquina não está. Você Aleluia, Jesus. Eu aguardo com pressa que se cumpra a promessa que Cristo nos fez. Disse: vou para o Pai, preparai-vos lugar, e outra vez voltarei. O seu povo espera, ansioso anela, contigo está. Tudo está a beleza, mas logo a igreja Jesus vem buscar. Breve o rosto de Cristo verei, este mundo de dor vou deixar, uma Deus para sempre darei, e daqui jamais vou me lembrar, minhas lutas aqui deixarei, sei que nunca mais irei voltar, e com Cristo para sempre estarei no meu eterno lar. Aleluia, Jesus. Brevemente, todos nós iremos estar com nossa mansão celestial, na Nova Jerusalém. Aleluia, Deus. E você que agora me ouve e chora, não quer ir morar no reino de glória, onde só a vitória, dor e pranto não há. Vem quando é tempo, a porta da graça já vai se fechar. Essa oportunidade pode amanhã ser tarde pra Jesus aceitar. Breve o rosto de Cristo verei, este mundo de dor vou deixar, uma Deus para sempre darei,
tudo, temer a tua palavra. Porque aquele que teme ao Senhor é o que é sábio. Aleluia, bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Usa o teu servo, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Essa aqui já. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado nesta noite pela vida de cada um dos irmãos neste lugar. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia junto comigo nesta noite. Mas já foi lido uma leitura aqui muito edificante nesta noite. Mas sem desprezar o texto, eu gostaria de ler Evangelho segundo escreveu Mateus. É uma passagem conhecida, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus 16. Escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Quer uma caneta? Glória a Deus. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim. Vai botar na tela? Está travado. Rapaz, esse computador não gosta de mim, não. Você vê que ele está bonzinho quando pega o microfone. Vamos lá. Mas vai dar certo, não, gente. 16, 13 de Mateus. Deixa eu ver até que as horas estão indo embora. Vamos lá. Acharam aí? Amém. Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis aceitar? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós temos um texto da palavra de Deus nesta noite. Um texto conhecido, pregado, mas a Bíblia ela é um manancial. Quanto mais você cava, mais tem para cavar. Nós costumamos a dizer que, mesmo o texto sendo conhecido, o texto se renova, que é uma frase errada, não é? Nós aprendemos assim, a maioria das vezes ensina assim, porque alguma coisa para se renovar tem que envelhecer, e a Bíblia ela não envelhece. Então vamos riscar, não é, do nosso vocabulário essa frase de que a palavra de Deus ela se renova, porque ela não fica velha, mas as misericórdias do Senhor
conhecida cada manhã, e Jeremias diz que essa é a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. E o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, não muda. Então, a Bíblia, ela não se renova. Mas se alguém tiver essa oportunidade de dizer que eu li um texto que é conhecido e a Bíblia se renova a cada manhã, mas não tem. Não vai enriquecer, não vai dizer que você não vai para o céu, mas é uma expressão errada, porque a Bíblia, ela não envelhece. Mas nós temos um texto aqui que é conhecido, e eu trouxe um dicionário aqui para me ajudar nesse texto. É um dicionário bíblico. E Mateus começa dizendo aqui no versículo 13 que Jesus, ele chegou às partes de Cesareia de Felipe. Mas aí vai uma pergunta nesta noite: por que Jesus se retirou para este lugar isolado? Por que então Jesus, para ter este particular, ele não foi para o centro de Jerusalém? E quando nós lemos aqui sobre Cesareia de Felipe, o comentarista vai dizer que Cesareia de Felipe ficava ao norte do mar da Galileia, na base do lado sul do Monte Hermon. Por muito tempo foi considerado um lugar de adoração aos ídolos. E havia uma grande pedra no centro do local onde se realizava os ritos pagãos. E Jesus aproveitou então para usar a figura de linguagem e dar um outro sentido à pedra em Mateus 16, versículo 18. Essa informação está no comentário bíblico do Novo Testamento, está meio velhinho, mas... Então, observe que Jesus, ele queria ter um particular com seus discípulos, e ele se dirige para um centro pagão, para um local onde se realizava ritual pagão. E agora ele faz uma pergunta
mas vamos resumir. Quando você lê Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7, então, e não tinha filhos, porque Isabel
Se ele é, achavam que era João o Batista, só que outros achavam que era Elias. Só que João Batista, ele morre, irmã Francisca, só que ele não ressuscitou. Quando nós lemos Mateus 28, versículo de número 6, observe o que o evangelista vai dizer. Vamos lá, Rosário, ajuda aí. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Alabaquiona, Pai. João Batista, aleluia, morreu, está guardando, aleluia, o dia que a trombeta tocar. Mas Jesus, ele se entregou, ele doou, ele deu a sua vida, aleluia, ele morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo para a glória do nome do Senhor. Esse aqui é o registro de Mateus. Mas quando você lê Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18, não foi o evangelista agora, o Mateus, que disse que ele ressuscitou. Observe, irmã Juscelia, o que ele disse? E o que vive fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Ele, o próprio Cristo disse, e o que vive, ele foi morto. Aleluia, mas ele vive pelo século dos séculos. Ele vive para todo sempre. Mateus disse que ele não está aqui, que ele ressuscitou, ou não estava mais naquela tumba, mas o próprio Cristo diz: eu fui vivo e fui
E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E agora, Jesus ele é comparado a Elias. A Bíblia fala que ele profetiza diante de Acabe, e Tiago aqui ele ratifica dizendo que pediu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Então agora, os discípulos disseram que eles achavam que Jesus era João Batista. Agora comparam Jesus com Elias. E Elias operou todos esses feitos, todos esses milagres. Aleluia! Orou para que não chovesse, depois orou no versículo 18 aí. Põe aí, Rafa. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então Elias era um homem de autoridade, era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas quando nós lemos 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11, vamos ver o que aconteceu com Elias. 2:11. O que aconteceu com Elias? Vamos lá. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavaleiros de fogo os separou do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então Elias ele foi arrebatado. Elias aqui ele não provou da morte, e compararam, achando que Jesus era Elias. Mas ouçam o que Lucas 23:33 diz acerca de Cristo. Então ele não é o Elias. O Elias foi arrebatado. E Cristo, o que aconteceu com ele? Vamos lá. Ali o crucificaram, e aos nossos irmãos, um à direita e outro à esquerda. Aleluia. Elias foi arrebatado, foi, aleluia, levado em um redemoinho, mas Cristo ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele morreu no madeiro pelos nossos pecados. Aleluia. Mas nós temos também nesta noite que ele mesmo disse: eu sou o que vivo, mas fui morto, mas aqui eu vivo para a todos sempre. Ele foi crucificado, mas ele venceu a morte. Aleluia. Elias não provou da morte, mas Cristo provou da morte pelo meu e pelos teus pecados. Glória a Deus, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Se ele não é João Batista, pastor, ele também não é Elias. Já foi comprovado pelos textos bíblicos nesta noite. Ele também não é Jeremias, porque Jeremias também morreu e não ressuscitou. E agora Jesus quer saber dos discípulos
vida. Versículo 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Só que aqui, irmã, sabe, quando Jesus estava neste lugar, nesta ocasião, o comentarista vai dizer aqui, o comentário, que ali estava esta pedra onde se oferecia culto pagão. E Jesus agora, querendo desfazer quem é, que aquela pedra não valia de nada, ele disse: pois eu te digo que tu és Pedro. Jesus estava querendo dizer: essa pedra que cultua aí não vale de nada, mas sobre esta pedra que sou eu, aleluia, rocha eterna, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, no plural, não prevalecerão contra a mesma. Bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu concluo nesta noite, pastor, dizendo: o Senhor não puxaram o meu paletó, que Pedro no original, está escrito aqui no comentário bíblico, Pedro no original grego é Petros, e Petros é uma pedra pequena nova. Só